A tempestade rugia lá fora, chicoteando as janelas do imponente edifício comercial. Eram quase 11 da noite, e o prédio, geralmente movimentado durante o dia, agora parecia um casulo vazio de aço e concreto. A luz dos relâmpagos iluminava brevemente os corredores desertos enquanto a chuva tamborilava nas vidraças como dedos impacientes. Isabela entrou no elevador com um suspiro cansado, apertando o botão do térreo. Trabalhava até tarde mais uma vez, revisando relatórios para a reunião da manhã seguinte. Odiava ficar sozinha no escritório à noite, mas odiava ainda mais falhar. O som dos saltos ecoou pelo espaço metálico enquanto ela encostava-se na parede espelhada, finalmente respirando fundo. As portas já estavam começando a fechar quando um homem deslizou para dentro, molhado pela chuva e ofegante, como se tivesse corrido. Ele passou uma das mãos pelos cabelos negros úmidos, enviando pequenas gotas ao chão polido. Obrigado, murmurou, lançando um olhar rápido para Isabela antes de apertar o botão do térreo, sem perceber que ela já o havia feito. Ela o observou discretamente. Alto, talvez no final dos 30, um terno escuro bem cortado que contrastava com a gravata ligeiramente desalinhada. Ele parecia um daqueles executivos que passavam o dia em reuniões intermináveis e saíam tarde da noite, assim como ela. Mas havia algo mais nele, algo que a fazia sentir um pequeno arrepio na nuca, e não era por causa da tempestade. O elevador desceu 2 andares antes de um estalo abrupto soar pelos alto-falantes. As luzes piscaram, e, num instante de puro desespero, tudo se apagou. Um silêncio sufocante tomou conta do cubículo antes que as luzes de emergência se acendessem, lançando um brilho fraco e amarelado sobre os 2 passageiros. O elevador parou. Isabela prendeu a respiração antes de soltar um suspiro forçado. Ótimo! Ela franziu a testa, apertando repetidamente o botão do térreo, sem sucesso. Isso só pode ser brincadeira. O homem ao lado dela ficou em silêncio por um momento, inclinando a cabeça como se escutasse algo além da tempestade lá fora. Parece que a energia caiu em todo o prédio, disse ele, finalmente. Sua voz era grave e controlada, mas Isabela percebeu um leve toque de tensão nela. Ela pegou o celular e xingou baixinho. Sem sinal. Tentou o interfone do elevador, mas ele também parecia morto. Alguma ideia brilhante. Ela se virou para o estranho, cruzando os braços. Ele soltou um pequeno riso, um canto da boca se curvando. Você quer mesmo ouvir uma ideia brilhante ou só precisa descarregar a frustração em alguém? Isabela arqueou uma sobrancelha, pegando-o de surpresa. Ela parecia prestes a rebater, mas então suspirou e encostou-se novamente à parede. Você tem razão. Não adianta perder a cabeça. Vamos esperar. Ela olhou para ele, inclinando a cabeça. Qual é o seu nome? Ele hesitou por um instante antes de responder. Daniel. E você? Isabela. Silêncio novamente. O tempo parecia se arrastar dentro do espaço fechado. O som da tempestade do lado de fora tornava tudo ainda mais claustrofóbico. A tensão entre os dois começou a crescer. O espaço reduzido e a iluminação fraca criavam um ambiente carregado, eletrizante. O olhar de Daniel desceu pelo corpo de Isabela, e ela percebeu, sentindo seu próprio pulso acelerar. Está calor aqui dentro ou é só impressão minha? Ela murmurou, desabotoando um botão da blusa. Daniel inclinou-se ligeiramente, sem tirar os olhos dela. Acho que a falta de ar está nos afetando, respondeu com um meio sorriso. Os minutos se arrastavam, e a proximidade tornava cada troca de olhares mais intensa. Isabela percebeu que Daniel estava perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro amadeirado de seu perfume misturado à leve umidade da chuva. Sabe, tem algo interessante sobre situações como essa, ele disse, a voz mais baixa agora. Elas mostram um lado nosso que normalmente tentamos esconder. E que lado é esse? Isabela sussurrou, os lábios entreabertos. Daniel ergueu uma mão, roçando os dedos levemente pelo braço dela, descendo devagar, como se testasse a reação. Um arrepio percorreu a pele de Isabela, e ela não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se levemente, aceitando aquele contato. O tempo parecia ter parado. A respiração de ambos se entrelaçava no espaço confinado. Daniel deslizou a mão para a cintura dela, puxando-a para mais perto. Se fizermos isso, não há como voltar atrás, murmurou, os lábios pairando a centímetros dos dela. Isabela sorriu, os olhos brilhando com um misto de desejo e provocação. Talvez eu não queira voltar atrás.
As palavras mal saíram de sua boca antes que Daniel a puxasse para um beijo intenso. Os corpos se moldaram um ao outro, a tensão finalmente liberada naquele toque faminto. Isabela enlaçou os braços ao redor do pescoço dele, sentindo o calor crescente entre os dois. As mãos de Daniel exploravam seu corpo com desejo contido, deslizando por suas costas e apertando sua cintura. O som abafado da tempestade ao redor apenas intensificava o momento, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido e restassem apenas eles. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam ofegantes. Daniel encostou a testa na dela, um sorriso brincando em seus lábios. Definitivamente, essa não era a noite que eu tinha planejado. Isabela riu baixinho. Mas tenho certeza de que foi melhor do que qualquer um de nós imaginou. Antes que pudessem continuar, as luzes piscaram e o elevador voltou a funcionar. Eles se entreolharam, ainda sentindo o calor do momento. Quando as portas se abriram no térreo, Isabela deu um último olhar para Daniel, um sorriso de cumplicidade em seus lábios. Talvez nos encontremos de novo, ela disse, dando um passo para fora. Daniel segurou a porta por um instante, observando-a se afastar. Ou talvez nunca tenhamos realmente saído deste elevador. E com um último olhar intenso, as portas se fecharam. Mas talvez essa não fosse a última vez que seus caminhos se cruzariam.